aqui devido à iluminação. Para exercermos a nossa atividade, precisamos da luz. Para suas atividades domésticas, quão importante é a luz do sol. Você já agradeceu pela luz do sol? A importância dos raios do sol com a vitamina D para o seu corpo, né? Muitas vezes somos tão esquecidos e tão ingratos e não agradecemos a Deus por todos os benefícios e por já estarmos em região celestial. Somos ingratos. Reconheça, glorifique ao Senhor Jesus Cristo. Ele criou todas as coisas para Ele, por Ele. Ele é o primogênito, o herdeiro de toda a criação, pois Ele pagou o preço de sangue para reabilitar e para nos levar para a salvação. Veja que ele fala, mas se anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Veja a importância da coluna de fogo iluminando o povo. Para chegar ao seu destino, precisamos da luz de Jesus. No mundo de trevas, onde as trevas crescem, onde portais malignos estão sendo abertos nesse período de festa da carne, demônios têm mais atuação, pois as pessoas se entregam à libertinagem. E os Baals e as Acerás, as Afrodites saem em busca de comer a carne humana. Então estejamos atentos. Jesus ainda está nesta terra por meio da luz da pregação do Evangelho, orientando o povo de Deus, orientando, trazendo referenciais para aqueles que se encontram nas trevas. Ainda há oportunidade, mas vai chegar o momento de trevas, quando a igreja ser retirada dessa terra. O Espírito Santo cumpre parcialmente a sua grande missão. O Espírito Eterno cumpre parcialmente a sua missão, resgatando a sua igreja. E aí, o príncipe desse século terá a oportunidade de enganar os que ficaram. E aí haverão trevas e ranger de dentes. Haverão aflições. Jesus está ali. Se Jesus está ali, a esperança para os discípulos. Se Jesus está vivo, a esperança de ressurreição. Se Jesus está vivo, Ele ressuscitou verdadeiramente. Essa luz e esse poder que emana da luz pode solucionar o nosso problema, tirar as obstruções, os impedimentos, livrar dos cativeiros, das algemas, das amarras. Essa luz queima e afugenta os demônios. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Veja como Ele já entrega a profecia. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo do sono. Jesus Cristo já sabia o que ia acontecer, porque o Espírito do Pai revelara as intenções de Deus, que era glorificar o Filho com a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava dormindo, dormiu por 4 dias. Veja, e aí ele fala: eu vou despertá-lo do sono. Veja no verso 3, 11 e 13. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, por vossa causa alegro por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos nós também para morrer com ele. Veja que diante desse ensinamento do Senhor Jesus Cristo, os discípulos ali estão na incredulidade, na perplexidade, não entendendo o que Deus vai fazer. Então, enquanto estamos esperando, quando Deus prorroga o prazo, nós achamos de forma emergencial que isso tem que acontecer no nosso tempo, e o nosso Deus prorroga prazos diante da perplexidade daqueles que estão contemplando os nossos problemas. Nós temos que continuar crendo, pois Deus manifestará a sua glória. Veja no verso 16. Então, verso 17. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia 4 dias. Algo importante da teologia judaica, que muitos pregadores assim citam, conta-se que os judeus acreditavam que num período de 3 a 4 dias era o período em que a alma daquele que faleceu ainda estava próximo ao corpo e ainda não havia sido levado ao local de destino eterno, né? Então veja que o Senhor Jesus Cristo ele faz questão de esperar 4 dias para que na consciência da teologia primária, primitiva daquela época, tanto a medicina quanto a teologia judaica
pudesse ser confirmado a convicção de que verdadeiramente Lázaro morreu, faleceu. E o Senhor Jesus Cristo vem e com a sua palavra ele novamente realinha, reagrupa o corpo, a alma e o espírito. No verso 17, no verso 18, Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus haviam ido visitar Maria e Marta para consolá-los pela perda do irmão. Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então veja que uma multidão se reuniu, principalmente velórios de pessoas mais abastadas, como a família de Lázaro, que tinham posses. Muitos iam lá, né? Alguns contratavam até flautistas e outras que haviam de ficar chorando naquele momento, né? Então muitas pessoas se reagruparam ali. Em especial também alguns da escola farisaica, alguns dos saduceus, os inspetores, os zeladores da lei, estavam ali observando essa situação e este grande evento da morte de Lázaro. Veja que ao ouvir que Jesus está vindo no quarto dia, nós vemos que Marta já saiu ao seu encontro. Aquela que sempre servia ao Senhor Jesus Cristo, estava pronta para servir e oferecer o melhor para o Senhor Jesus Cristo em sua casa, corre e vai de encontro. Veja como os verdadeiros amigos do Senhor Jesus Cristo agem. Sempre correm para servir a Jesus. Jesus é emergencial em suas vidas, eles querem servir. Jesus Cristo deve estar vindo cansado, mesmo que meu irmão aqui tenha falecido, eu estou com a alma pesada, triste, mas eu vou acolher o Mestre e eu vou servir. É bem provável que Maria estava com essa intenção de já servir com o melhor que ela tinha ao Senhor Jesus Cristo. Estou fazendo simplesmente uma conjectura, né? E aí vemos, Marta foi ao encontro, porém Maria ficou sentada. Veja que a Maria, a mais sensível aos ensinos de Jesus, ficou sentada. Veja no verso 21, Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto pedires. Veja que Marta, ela tem a sua teologia, a sua compreensão da morte, da vida, sua mente é limitada. E quantos de nós não somos semelhantes a Marta? Queremos servir ao Senhor Jesus Cristo, mas temos uma visão limitada e não entendemos a transcendência do poder de Deus. Nossa mente não é capaz de descobrir, nossa mente não tem competência para isso, a não ser que o poder do Espírito Santo revele, como revelou a Pedro, que Jesus é o Messias, que Ele é o Filho de Deus e que é a motivação para o seu ministério. Jesus lhe respondeu: teu irmão ressuscitará. Veja que o mestre está dizendo: já passou 4 dias, mas eu vou ressuscitar. Disse-lhe Maria: sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerás. Crê nisso? Veja que revelação profunda que é o sentido da nossa vida nessa terra. Viver o que nos resta de vida agora que aceitamos o Senhor Jesus Cristo, viver vida para agradar, porque sabemos que a morte não é mais nossa inimiga. A morte é apenas um detalhe, pois somos justificados em Cristo Jesus pela fé no seu sacrifício, na sua obra. Nós ressuscitaremos dentre os mortos. A doença não é mais um empecilho, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, tem garantido a nossa ressurreição para a salvação eterna. Veja que a visão de Marta é limitada. No último dia ele vai ressuscitar. Os fariseus haviam ensinado isso também. No último dia, se ele for bonzinho, obedecer à lei, vai ressuscitar. Jesus transcende o mérito da lei, dizendo que quem crê em mim, quem estiver em mim, obedecendo as minhas palavras, o meu espírito de vida está intrínseco na vida dessas pessoas. No momento exato, ao chamar, ao ressoar de trombeta a voz do arcanjo, todos os filhos de Deus em Cristo Jesus, todos os amigos de Deus ressuscitarão dentre os mortos. Veja no verso 27. Respondeu-lhe Maria: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria de vir ao mundo. Veja que afirmações importantes diante da morte.
continuar crendo que Jesus Cristo é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o ungido, aquele a quem foi profetizado em Isaías 61, o Filho de Deus. Para isso se manifestou o Filho de Deus em carne, para destruir e desfazer as obras de Satanás. Dito isso, ela se retirou, chamando a sua irmã Maria em particular, e disse: o mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa de Maria e a consolavam, vendo-a levantar-se às pressas e saiu, seguiram-na pensando que se dirigia ao sepulcro para ali chorar. Ao chegar ao lugar onde Jesus estava e vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés e o Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Veja a diferença da recepção, da morte e da chegada do Senhor Jesus Cristo por Maria. Marta chegou com a sua teologia limitada. Veja que Maria, ela repete algumas coisas com a sua teologia limitada ao Senhor Jesus Cristo. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas veja que ela faz algo que a destaca entre Maria. Mais uma vez, ela que tinha prazer em se ajoelhar e ficar aos pés do Messias. Era comum os mestres, como Gamaliel, estar ensinando e os seus discípulos sentados ao seu redor, ajoelhados, bebendo e comendo do ensinamento. Maria tinha esse costume também de ficar ali, aos pés do Senhor Jesus Cristo, aprendendo. E ela faz algo que ela gosta de fazer também: adorar ao Mestre. Quando ela foi perdoada, quando ela pegou o vaso de alabastro e lançou aos pés do Mestre, foi perdoada, suas doenças emocionais, espirituais foram curadas, ela estava ali adorando. E agora ela chega diante da morte, da perda de um ente querido, e se lança aos pés do Mestre, do Rei, e adora, lançou-se aos pés do Mestre, suplicou. Olha que ensinamento aqui. Diante das perdas, diante da aflição, da angústia, vai para os pés do Mestre, faz igual a Ruth, se lança aos pés do Boaz. Aí, em quem pode fazer, em quem pode resgatar, em quem pode livrar, em quem pode vingar, é o Senhor Jesus Cristo. A mim pertence a vingança, só Ele pode ressuscitar. Ele é o médico dos médicos, pode curar. Temos que desempenhar fé como Maria, se lança aos pés, se humilha. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Como trabalhamos alguns instantes atrás, tem o tempo certo. Deus está trabalhando com a vida dos discípulos, de Marta, Maria, até o Lázaro que está lá morto. Deus é Deus de vivo, não de morto. Todos estão sendo trabalhados. Os olheiros estão sendo trabalhados aqui, e vendo o poder de Deus emanado através do Filho de Deus. Ao vê-la chorando, também os judeus que acompanhavam Jesus, comoveu-se profundamente no espírito abalado. Perguntou-lhe: onde puseste? Responderam-lhe: o Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Olha só que situação. João faz questão de destacar isso. O Espírito Santo se entristece, Jesus se entristece, Ele chora com você diante das suas perdas. O Senhor Jesus que chora quando você se frustra, porque Ele quer te salvar, Ele te ama, Ele tem uma aliança contigo. Ele não te esqueceu, Ele chora também quando você foi enganado, quando você sofreu uma injustiça, quando você está sofrendo com uma enfermidade. Ele chora. Jesus chorou, Ele se identificou com a humanidade. Do céu, o Filho do Altíssimo veio resgatar a sua igreja. Ele se identificou conosco desde o seu batismo até a sua crucificação. Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. Estamos nessa condição. Então os judeus disseram: vede como os amavam. Reconheceram. Eles na época reconheceram. Olha como Jesus ama aquela família. Olha como Jesus chora. Nos dias de hoje também nós estamos vendo. Olha como Jesus chora pelas aflições, pelo diabo fomentando o mal na vida das pessoas. E aí vamos tentar antecipar aqui para que a mensagem não fique tão longa e o tempo se estenda muito.
Veja no verso 40. Jesus lhe respondeu: não te disse, se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas por causa da multidão que está aqui, é que assim falei, para que creiam que me enviaste. E tendo dito isso, exclamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Jesus te chama hoje pelo